Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos indo para mais uma aula do desafio do zero ao mil. E hoje eu estou super feliz de conversar, de estar aqui com vocês, porque é a nossa aula de número 50. Exatamente, já fazem 50 aulas que a gente está aqui trabalhando juntos, aprendendo juntos, tanto eu estou aprendendo muito aqui, ensinando para vocês e provavelmente, na verdade eu espero que vocês também estejam aprendendo, estejam aproveitando. Então, todos nós estamos de parabéns. Essa aula de número 50 significa que a gente já aprendeu então 150 palavras juntos, porque o desafio do zero ao mil a gente aprende 3 palavras por aula. 50 aulas vezes 3, que são 3 palavras, 150 palavras. E com essas 150 palavras, a gente sempre aplica no mínimo, 3 frases. A gente acaba criando 3 frases juntos. Ou seja, a gente já sabe, você aí em casa já sabe, já tem na ponta da língua 150 vezes 3, então, no caso, no mínimo 450 frases. Isso quer dizer que a gente está chegando às nossas 500 frases no total. E eu só tenho a dizer parabéns para você. Tudo isso que a gente fez até agora, tudo isso de a gente ter conseguido essas conquistas, a sua evolução aí em casa, tudo é graças a você que está se dedicando, se comprometendo com a sua evolução. E, na verdade, as pessoas só chegam em algum lugar quando elas se comprometem, quando elas se dedicam a conseguir algo, a chegar em algum lugar. A maioria das pessoas prefere colocar a responsabilidade em outros eventos, que não consegue fazer alguma coisa por causa que não tem dinheiro, porque não tem tempo, porque o governo não ajuda, porque o outro partido é melhor, porque a família não colabora e, na verdade, toda a responsabilidade está apenas com a gente. Nós, no caso eu, sou a única pessoa responsável pelos meus resultados. Você é a única pessoa pelos seus resultados. E por mais difícil que seja o caminho, muitas vezes pode existir realmente muitas coisas que prejudicam tanto a nossa vida como os resultados que a gente alcança, mas se a gente não desiste, se a gente mantém a consistência, a gente consegue chegar naquele objetivo, por mais difícil que seja. Não importa que seja a língua inglesa, não importa que seja conseguir um novo trabalho, trocar de emprego, começar numa empresa nova, começar uma nova profissão, abrir a sua padaria, abrir uma pequena lojinha ou começar a costurar e vender o seu próprio artesanato, a sua arte, a gente, ou seja, nós somos os únicos responsáveis. Mas vamos lá então para ver o que a gente vai aprender na aula 50, na aula de hoje, e o que a gente viu na aula passada, só para a gente relembrar o que a gente viu e o que a gente estava vendo para fazer uma sequência aqui. Deixa eu trocar de tela então. Eu coloquei até um coraçãozinho aqui, que é a nossa aula de número 50. 50 aulas juntos, então. Aqui, na semana 7, como a gente está começando agora a semana 8, a semana 7, que foi a aula 49, a gente viu as palavras game, que significa jogo. A gente viu a palavra might, que significa o poder numa questão de probabilidades. E a gente viu a palavra free, que é grátis. Então agora deixa eu fechar aqui a nossa semana de número 7 e começar então com a nossa aula número 50 da semana número 8. Quais são as palavras que eu separei então para a gente ver hoje nessa aula aqui? Então, deixa eu só fechar aqui que acabei abrindo sem querer. Então, nessa aula de número 50, pessoal, a gente vai aprender as palavras to,
a gente vai aprender a palavra had. E a gente vai ver também a palavra right. To, had e right. Então vamos começar com a palavra to. Então deixa eu colocar aqui na lista to, had e right. Essas são as 3 palavras de hoje. Se você sabe alguma, parabéns. Se você não sabe, hoje você vai aprender. Então vamos começar com a palavra to. To. Muitos devem ter pensado aí em casa, o to significa também. E está correto. Porém, existe uma outra forma de utilizar o to. O to também significa muito. Como assim muito? Quando a gente está querendo dizer que algo é muito, bastante, em excesso, certo? Então, a gente vai ver aqui, não 3 exemplos, eu vou colocar 4, 2 de cada. O to sendo utilizado como também e o to sendo utilizado como muito. A segunda palavra que a gente vai ver hoje é o had, que é o ter, mas no passado. O ter no passado, que no caso vai ser, por exemplo, nós tínhamos, ele tinha, eu tinha, ou seja, possuir alguma coisa, só que num tempo passado. É um verbo irregular. Deixa eu colocar aqui. O ter no passado. Verbo irregular no passado. No passado. Então, geralmente a gente tinha aprendido que era só colocar o ed que a palavra ficava no passado, nas frases afirmativas. Agora, a gente está vendo aqui que existem verbos irregulares. O que são verbos irregulares? Eles não seguem um padrão, eles não seguem uma regra, eles são irregulares. Imagina uma estrada reta e então a estrada reta ela tem um padrão, está sempre indo reto. Quando a gente fala a estrada, a rua está toda irregular, o que a gente está dizendo nisso? Que essa rua não está padronizada, não tem um padrão. Provavelmente ela está cheia de buracos, cheio de falhas, alguma coisa que não deveria estar ali. E os verbos irregulares são parecidos com essa lógica. Por quê? Eles acabam não seguindo nenhum padrão e a gente tem que saber na ponta da língua. Ou existe também uma tabela de verbos irregulares, que contém centenas de verbos irregulares que a gente tem que lembrar ou memorizar. Mas aos poucos a gente vai vendo um por um, então não se preocupa. A gente vai ver apenas os importantes para você, não todos eles, como muitas vezes as pessoas têm que estudar, gravar e decorar todos eles. Vamos para a próxima palavra, então, que a gente vai ver hoje. A gente vai ver a palavra right também, que significa certo e também significa direito. Como assim certo ou direito? Direito ou direita, né? Direita, direito. Vamos entender um pouquinho melhor depois. Mas esse direito ou direita não é da questão do curso de direito da Universidade X. É, por exemplo, este é o meu direito de poder caminhar aqui. Eu tenho direitos de receber uma aposentadoria. É meu direito poder comer a comida ABC. É meu direito de desfrutar do hospital público. Então, isso é os direitos que a gente está falando. E também de direita. Como assim direita? Direita da questão da nossa posição. Vire à direita. Então, hoje a aula vai ser um pouquinho longa nessas situações, porque a gente vai ver 2 palavras que têm mais de um significado. E eu vou colocar aqui todos os significados que você pode utilizar e que vai ajudar você. Então hoje a aula vai dar trabalho, pessoal. Vamos começar então aqui com a palavra to. To que significa também ou muito. Mas vamos colocar aqui então os primeiros exemplos em inglês, em português,
para a gente perceber como é que a gente poderia criar estas frases. To. Eu gosto de bolo também. Ou seja, eu também gosto de bolo. Eu também gosto de bolo. Outra questão. Eu estou. Ela está. Ela está cansada também. Ou seja, ela também está cansada. Ela está cansada também. Por que eu coloquei o também no fim da palavra, no fim da frase e não no início? Também. Porque, na verdade, no inglês, a gente vai utilizar o to num sentido de também no final da frase. Quando a gente utiliza o to, a gente coloca no final da frase para significar também, certo? Por isso que eu coloquei em português também o também no final. Mas você pode considerar eu também gosto de bolo. Ela também está cansada. Perfeito? A gente vai ver então o também no final. Por quê? Eu vou colocar logo aqui embaixo um exemplo. Ela está muito cansada. Então, peguei a mesma frase que a gente viu aqui em cima, ela está cansada também, e troquei apenas para ela está muito cansada. A gente vai ver que é bem parecido os dois. A gente vai utilizar o to, que então, no caso, esse to, na segunda frase aqui, está dando intensidade e não está significando também concordando com alguma coisa. Próxima frase, então, que a gente vai ver, ela está muito cansada. Eu estou tão feliz hoje. Deixar uma frase simples aqui, então. O tão, ele está dando uma intensidade, certo? Está intensificando o feliz, que é exatamente o que o to vai fazer. O to coloca numa situação de muito, de tão, está dando uma intensidade para aquele adjetivo. Então, do cansado está dizendo que é muito, muito, muito ou tão cansada. E o feliz é muito, muito, muito ou tão feliz, certo? A gente vai ver agora como é que a gente faz isso em inglês. Eu gosto de bolo também. I like cake. I like cake. Eu gosto de bolo. I like cake. Eu gosto de bolo. I like cake too. Então aqui eu coloquei um também, o to como também. I like cake too. A segunda frase, então. Ela está cansada também. She is tired too. Ela está cansada também. Então, digamos assim, na primeira frase, alguém fala, eu gosto de bolo, I like cake. Ou I like this cake. Digamos que estamos falando de um bolo específico de chocolate e a pessoa olha aquele bolo na festa de aniversário. Eu adoro bolo de chocolate. I like chocolate cake. Aí você diz I like cake too. Eu gosto de bolo também. Você está concordando com a pessoa. Na segunda questão, digamos que a Maria chega lá e fala, eu estou cansada. E daí você chega e diz para Maria, Maria, eu estou cansada. E a Maria diz, eu estou cansada também. Ela está concordando com você. Então ela fala, I am tired too. Então você aqui está dizendo, ela está cansada também. She is tired too. Concordando com alguma coisa que aconteceu, certo? Então, o to, o também, está concordando com alguma coisa. Perfeito? Agora, vamos para a próxima. A gente vai utilizar o to aqui como muito, no caso, dando intensidades. Ela está muito cansada. Então, a mesma questão ali em cima. Ela está, she is. Ela está, she is. Muito cansada. Too, agora eu coloquei o to novamente, mas tem um outro sentido. Too tired. No caso, olha só como ficou bem parecido
essas duas frases. Deixa eu colocar até uma cor diferente para vocês perceberem. Uma cor diferente em negrito. She is too tired e she is tired. Então a primeira, she is tired too. She is tired too. E que significa então, ela está cansada também. Estamos concordando. Já na segunda, a gente está dizendo que ela está muito cansada. O to só mudou de posição, percebem isso? Ou seja, quando a gente está querendo falar de intensidades, primeiro vem o adjetivo. Quando a gente está concordando, esse to vai estar no fim da palavra. E o to no meio da frase e antes de um adjetivo, o que é um adjetivo? Cansado é um adjetivo. Feliz é um adjetivo. Irritado é um adjetivo. Incomodado, alegre, são adjetivos. Então, no caso aqui, o to, ou seja, o muito, vai estar antes de um adjetivo, por exemplo. Que aqui no caso é to, que é o muito, e o tired, que é um adjetivo, cansado ou cansada. Então a dica é, o to, quando está no fim, significa também. E antes de um adjetivo vai dar intensidade. Olhando para o próximo exemplo, eu estou tão feliz hoje. O feliz é um adjetivo. Então, a gente vai colocar antes do adjetivo, certo? I am, eu estou tão. I am too happy. Too happy today. No caso aqui, eu preferiria utilizar outra frase para falar isso, para dar a intensidade, que também poderia ser o so happy, que é a frase mais comum. I am so happy today. Mas a dica que eu vou deixar para vocês aqui é: o to e o so são iguais. O to e o so são iguais. Então vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Tá legal, pessoal? Aqui é só para vocês verem a diferença entre um e o outro. Qual que eu falaria, mas que também pode utilizar o outro. Perfeito? Eu sei que foi bastante coisa só para o to, mas não desiste. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho, tenta entender novamente o conceito e vai com calma, porque eu sei que não é fácil, mas aos poucos você pega o jeito disso tudo. O had. Had significa ter, mas não é o ter de eu tenho um carro, é o ter no passado. Por exemplo, vou colocar algumas frases aqui para vocês perceberem em português como que vocês falariam e depois a gente traz para o inglês. Eu tinha um carro, ou seja, é o ter no passado. O ter no passado. Eu tinha um carro. Ela teve 2 filhos. Ela teve 2 filhos. Vou colocar aqui 2 cachorros. 2 filhos. Vou deixar como 2 filhos. Ela teve 2 filhos. E na última, então, nós tivemos. Olha só como altera todas as vezes no português. Nós tivemos. Nós tivemos duas. Nós tínhamos. Vou até trocar aqui para ficar melhor no português. Nós tínhamos 2 casas. Hoje em dia não tem mais. O ter acabou. Provavelmente uma foi vendida, alguma coisa assim. Então, só para vocês verem aqui. Ela teve 2 filhos. Eu tinha um carro. Ela teve 2 filhos. Nós tínhamos 2 casas. Então, aqui a gente está vendo que o ter no passado muda muito no português. Mas no inglês não vai mudar. Vai ser sempre had. Sempre had, pessoal. Então, isso que vai facilitar muito para gente no inglês. Had é o ter no passado. Então, eu tinha um carro. I had. Eu tinha. I
had a car. E olha que interessante, embora o H no português não signifique, não tenha som, a gente não vai falar had, colocando como um H mudo. O H no inglês tem um som do nosso R. I had a car. I had a car. Ela teve 2 filhos. She had. Olha só como não muda. She had 2, que é 2. E filhos, quando são filhos no masculino, a gente vai falar sons. She had 2 sons. Ela teve 2 filhos. Nós tínhamos 2 casas. Nós é we. We had 2 casas, 2 houses. We had 2 houses. Então, talvez a gente vendeu essas casas, talvez a pessoa se separou e acabou cada um ficando com uma. Não importa. O que a gente tem que entender aqui é que o ato de ter 2 casas acabou, ficou no passado. Então, a gente utiliza o had. Perfeito? Logo mais a gente vai repetir, então, essas frases. E o right, a gente vai ver, então, também agora 2 exemplos para cada um. O right de certo. Isto não está certo. Isso não está certo. A pessoa está fazendo alguma coisa errada. Perfeito? Isto não está certo. Da mesma forma, o marido concordando com a mulher. É claro, não pode discordar. Brincadeiras à parte, pessoal, mas aqui é só um exemplo, certo? Ela está certa. Ela está certa. Então, aqui eu utilizei o right para certo. Isto não está certo. Alguma atitude não está certa. Ela está certa. Então, estamos concordando. Vamos colocar aqui direita. Direita no caso de dobrar à direita. Turn right. Turn right, quando vocês colocarem o GPS em inglês, ou talvez imaginando que vocês estão conversando com alguém na Inglaterra, nos Estados Unidos. É sempre bom imaginar, pessoal, porque não é porque a gente ou não tem condições hoje, ou não tem dinheiro, ou não tem tempo, ou alguma coisa nos trancou dentro de casa, que a gente não pode sonhar para que isso aconteça no futuro. Então, a gente está lá viajando e pede por algumas informações. Onde é que fica o museu? Onde é que fica o banheiro? Onde é que fica a estação de metrô, de ônibus? E a pessoa fala turn right. Vire à direita. Ou você está dentro do Uber e você fala para o Uber ou o taxista virar à direita. Turn right. Vire à direita. Certo? Que no caso eu vou colocar aqui em português. Vire à direita. Agora coloquei aqui. Vire à direita. Mais um de direita. Ela está na sua direita. Ela está na sua direita. Então você está procurando talvez uma caneta, ou você está procurando uma pessoa, e daí alguém fala para você, ela está na sua direita. Ou alguém está procurando e você precisa falar para essa pessoa, ela está na sua direita. Por último, então, direitos. Este é o meu direito. Este é meu direito. Então, agora nós estamos falando de direitos da questão judiciária. Eu tenho direitos para ir e vir, eu tenho o direito de pegar o ônibus e tudo mais, certo? Então, aqui, este é meu direito. Até aqui, espero que esteja tudo certo, pessoal. A gente vai ver muitos exemplos agora. Este é meu direito. Então, aqui, vou deixar como 5 e talvez no fim, quando a gente colocar mais um de direito, eu crie outro, certo? Que agora eu não consigo lembrar mais um exemplo para passar para vocês. Mas vamos lá. Isto não está certo. Isto não está. This is not. Isto não está. This is not.
right. Olha que fácil. This is not right. Isto não está certo. Ela está certa. She is right. Então, right, que é certo ou certa. Da mesma forma, vire à direita. Turn right. Vire à direita. Vire direita. Turn right. Olha que fácil, pessoal, utilizar o right para diferentes situações. Ela está na sua direita. She is on your. Ela está na sua. She is on your right. Ela está na sua direita. She's on your right. E o último, este é meu direito. Este é meu direito. This is my right. Este é meu direito. This is my right. E, por exemplo, se a gente fosse falar, nós temos direitos. Agora eu coloquei no nós temos direitos, no caso de leis que nos protegem, que nos favorecem. Então, nós temos direitos, nós, cidadãos. Então, eu posso utilizar aqui, nós temos direitos, we have, nós temos, presente, we have, right, como é um direito, é right. Eu adicionei o S, são vários direitos. We have rights. Então, aqui, pessoal, a gente viu muitas frases hoje e agora eu peço para que vocês repitam comigo cada uma das frases para vocês internalizarem e lembrarem das frases. Nós vimos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 frases. Hoje foi bastante, né, pessoal? Mas vamos lá repetir, então. We have rights. Nós temos direitos. We have rights. Nós temos direitos. We have rights. This is my right. Este é meu direito. This is my right. Este é meu direito. She is on your right. Ela está na sua direita. Turn right. Vire à direita. Turn right. Vire à direita. She is right. Ela está certa. She is right. Ela está certa. This is not right. Isto não está certo. This is not right. Então aqui a gente viu os right. Certo? Eu sei que são complicados, pessoal, mas só voltar um pouquinho o vídeo e ir repetindo comigo e entendendo cada um, que vai ficar bem certinho e tranquilo para vocês. Certo? Então aqui, deixa eu falar mais uma vez em inglês, cada um desses aqui com right, sem a tradução. We have rights. Repete aí em casa. We have rights. This is my right. This is my right. This is my right. She is on your right. She is on your right. Turn right. Turn right. Turn right. She is right. She is right. Perfeito, pessoal? Então, vamos para a última aqui. This is not right. This is not right. This is not right. Perfeito? Terminamos o right. Vamos para a próxima, então, ver o que a gente vai utilizar com o had. Nós tínhamos 2 casas. We had 2 houses. We had 2 houses. Nós tínhamos 2 casas. She had 2 sons. Ela teve ou ela tinha 2 filhos. She had 2 sons. She had 2 sons. Ela teve 2 filhos.
I had a car. Eu tinha ou eu tive um carro. I had a car. I had a car. Então, essa daqui, pessoal, foi o had, um verbo muito importante que se utiliza muito no inglês. Vamos ver agora o to ou o so. Lembrando que o to e o so são iguais. Você pode aplicar em todas essas frases aqui que o to está significando intensidade. Você pode colocar o so também. Exemplo, I'm so happy. I am so happy. Eu poderia falar também I am too happy. I'm too happy. Então, o to é igual ou a mesma coisa que o so, dando intensidade para os adjetivos. Eu estou tão feliz. I am too happy. I am so happy. Perfeito? Vamos para a próxima, então, aqui. Ela está muito cansada. She is too tired. She is too tired. Ela está muito cansada. Perfeito? Então, pessoal, she is tired too. Ela está cansada também. She is tired too. Ela está cansada também. E aqui o interessante é, então, pessoal, olha só, as duas frases são escritas com as mesmas palavras. Só porque mudou a ordem, alterou o sentido. Então, prestem atenção nessa questão aqui. O também, quando está concordando, vai ser o to no fim da frase. E o to, antes de um adjetivo, vai dar intensidade, significar muito. Então, essa é uma grande diferença, uma bela diferença. Vamos para a próxima. I like cake too. I like cake too. Aqui, então, a gente terminou o também. Essa foi a aula de número 50, pessoal. Essa foi a aula de número 50. Ela ficou um pouquinho mais extensa, mas eu espero que tenha ajudado você e que tenha deixado um bom aprendizado, certo? Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu curtir aqui embaixo e, aproveitando isso tudo, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você se importa. Está bem, pessoal? Então, essa foi a aula número 50. Muito obrigado por estar acompanhando o desafio do 0 ao 1000 aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.